Olá, nós estamos hoje aqui no Centro de Estudos em Filosofia Americana, no CEFA, para conversarmos a respeito de uma expressão nietzschiana chamada Deus está morto. As pessoas criam muito problema sobre essa expressão. Elas tomam essa expressão como sendo uma expressão de ateísmo, e isto é um erro. Quando Nietzsche fala Deus está morto, ele não está mais discutindo em termos de ateísmo ou não ateísmo. Ele não é um Feuerbach. Feuerbach, né, sim, é um filósofo que está dizendo, criando um tipo de teoria da alienação, a chamada alienação religiosa. O homem cria os deuses e depois o homem inverte essa relação. Em vez dele ser o sujeito, ter criado os deuses e os deuses serem seu objeto, ele faz os deuses serem o sujeito e ele obedece os deuses como objeto. Vocês sabem que o Marx vai utilizar dessa teoria da alienação não mais no sentido da religião, mas no sentido da mercadoria. Bem, mas o Nietzsche não está nesse universo da religião. Nietzsche não está discutindo mais alienação. Como ficar alienado, como inverter uma relação entre Deus e o homem se Deus morreu? Ora, mas então o que é a morte de Deus para Nietzsche? Simples. Nietzsche está dizendo que a metafísica platônica que coloca mundo verdadeiro e mundo aparente, no século dele, se esvai, perde o seu sentido. Por quê? Porque quando você chega a Kant, Kant diz, aqui está a coisa em si, e aqui estão os fenômenos. A coisa em si é inalcançável, e eu só tenho conhecimento daquilo que me é apresentável para mim, os fenômenos. Ora, o positivismo logo depois pega isso do Kant e diz, a coisa em si é inalcançável, então esqueça. Vamos ficar com pão, pão, queijo, queijo. Vamos ficar com aquilo que é apresentável para nós, os fenômenos. E o que é isso? O que nos é dado no sentido. Então este é o mundo verdadeiro. Mas quando o positivismo diz isso, o positivismo está, sem perceber, não ficando com o mundo verdadeiro, mas diluindo, começando a diluir a dicotomia verdadeiro e falso, no sentido platônico. É nesta hora que essa dicotomia se esvai, que você tem, então, né, não mais a discussão entre verdadeiro e falso. Mas o verdadeiro, em termos absolutos, não era Deus? Mas se você não tem mais a discussão entre céu e terra, entre verdadeiro e falso, você não tem mais Deus. Não é que eu não acredito em Deus e sou ateu. É que simplesmente a discussão desapareceu, ela não faz mais sentido. Ou seja, Deus está morto. Quando Nietzsche diz isso, ele diz também, né, que tudo isto, né, porque o fim dessa dicotomia platônica é também a impossibilidade de você continuar fazendo avaliações, porque se você não tem mais o verdadeiro e o falso, como é que você vai avaliar? Mas ao mesmo tempo Nietzsche tinha definido o homem como um ser que avalia. Mas se você não tem mais possibilidades de avaliar, ninguém mais vai fazer avaliações. O que nós temos então? O que nós temos é alguma coisa que não é homem, é alguma coisa que ultrapassou esse desejo de avaliar. Então a morte de Deus, o fim do absoluto, traz também a passagem do homem para alguma coisa que está além dele, para o Übermensch, para o além do homem, aquilo que Nietzsche não diz o que é, e obviamente nós não vamos saber, porque se estivermos nessa condição de não avaliarmos mais, não saberemos mais o que foi o homem, já deixamos de sê-lo. Quando você entende isso, você começa a filosofar com Nietzsche. Mas quando você teima em voltar à discussão ateu e não ateu, você está lá em Feuerbach, você não está com Nietzsche. Eu espero que este vídeo possa servir de um alerta para você ler Nietzsche de um modo mais eficaz, inclusive para você mesmo. Para você entender se você está envolvido com a discussão de crença ou não em Deus, ou se você é alguém para quem esta discussão já não faz mais sentido. Pense bem nisso e veja se você é um Feuerbachiano ou se você é um Nietzscheano que está no caminho do niilismo, quase que com um pé numa condição que você não será nunca mais o mesmo, você não será mais humano. Nessa condição
Deus está morto.